Continuando a divisão 3, características de um bom líder cristão, encontramos na parte C, equilibrado, autocontrolado, e o texto até apresenta lá a questão dos frutos do Espírito, claro, lá relaciona ao domínio próprio. O líder é uma pessoa que pensa duas vezes antes de emitir suas opiniões. Esse duas vezes é uma forma de falar que se tem, mas não quer dizer exatamente que a demora seja dois pensamentos. Pode ser muito mais, né? E o tempo pode ser conforme a necessidade. Então, na prática, o líder deve aprender a falar ou agir no momento exato. Ainda que, para isso, seja inevitável tornar o ambiente tenso ao expor o que pensa como líder. Inclusive, aí na lição, na apostila, no finalzinho da parte C, da terceira divisão, característica do bom líder, a parte C, equilibrado, no finalzinho está em negrito, a falta de autocontrole tem acabado com muitos líderes. Liderar consiste em criar tensões e não evitá-las. Isso aqui é o seguinte, há momentos que, por mais brando, paciente, cuidadoso, atencioso, calmo, que seja o líder, mas há momentos que o líder tem que se posicionar numa situação, ou emitir uma opinião, ou apresentar algum tipo de trabalho que recebeu a orientação de Deus para isso, ou apresentar um projeto em relação ao desenvolvimento da obra. Muitas vezes esse projeto pode até acontecer, parece o que o pastor Márcio falou ontem, quando ele falou que teve um período que ele abriu mão de fazer de imediato o pagamento de uma laje para poder socorrer o irmão. Então, aí, mudou uma situação para poder atender uma causa. Eu lembro que até ele falou que ficou esperando o resultado do povo, assim, desagrado, mas viu o contrário. E muitas vezes o líder, ele precisa se posicionar. E mesmo sendo orientado por Deus, dirigido por Deus, tendo a mão de Deus sobre a vida dele, ele estando em consagração para isso, e eu vou usar o termo da apostila, o ambiente pode se tornar tenso. Por que pode se tornar tenso? Porque existem pessoas que não vão se agradar, que não vão gostar, que não vão concordar. Com o próprio Senhor Jesus aconteceu isso. Então, não fique admirado se hoje ou no seu futuro, quando estiver, caso não esteja exercendo agora, exercendo o cargo de liderança, inclusive da obra missionária, alguém no seu ambiente do trabalho espiritual se desagradar com aquilo que Deus lhe deu. Isso aí é comum a qualquer um líder. Então, a questão é que nem sempre nossas orientações, decisões e trabalhos vão agradar a todos os liderados, desde uma classe de EBD até a administração de um campo inteiro. É normal haver dificuldade. Então, para que esse líder tenha autocontrole ou equilíbrio, ser um líder equilibrado, esse líder, ele não deve ser mandão. Como é que o líder mandão vai manter autocontrole na hora de uma confusão? Então, volto a dizer, não é porque você vai apresentar um projeto de Deus, você lembra que a salvação é um projeto de Deus. Mas você sabe o que aconteceu com Cristo. Foi esmurrado, foi ofendido, cuspido, apanhou de chicote. Na Bíblia não cita, não apresenta essa expressão. Mas os judeus gostavam de jogar pedra em pessoas condenadas. Não duvido nem um pouco que ele tenha recebido as suas também. Então, por causa de um propósito de Deus, ele sofreu, foi à cruz, foi pregado.
Aí nós não vamos passar dificuldade? Vamos passar também. Isso não tem jeito. Você está convidado a passar dificuldade. Você que é líder, ou que pretende ser líder, tem uma vocação para liderar, bem-vindo a um mundo de enfrentamento, onde você terá que ter equilíbrio para lidar com as situações mais difíceis. Então, o líder não pode ser mandão nem autoritário. Senão, ele pode até amarrar o sapato mais cedo. Por quê? Porque à medida que ele se aborrece, outros se aborrecem, e daqui a pouco entra aquele empurra-empurra, aquela gritaria. E existem pessoas que elas não são, o organismo delas não foi feito para elas viverem em demandas, em guerras, em confusões. E elas adoecem. Então, o líder tem que fugir disso aí, de ser mandão e autoritário, porque ele vai encontrar dificuldade. O líder também não pode ser complacente com tudo. Não pode, claro. Complacente ou aceitar tudo. Então, precisa saber exercer o seu comando no tempo de Deus. Alguém vai lhe dizer assim, eu já ouvi várias vezes. Você está entendendo, pastor? Mas você está entendendo mesmo? E você não vai dizer nada? Daqui a pouco eu digo. Não, mas tem que falar logo. Quem tem que saber a hora de falar é você, é o líder. Ninguém tem que impor para o líder a hora que ele tem que falar, a hora que ele tem que decidir. Ainda tem mais um detalhe. O líder, seja de um grupo pequeno ou de um grupo muito grande, mesmo que seja obra missionária, espera para falar no fim. O líder, ele ouve primeiro. O líder escuta. E ele anota, pega um lápis, uma caneta, ou pega o tablet dele, o computador, anota o que ele escutou. Porque se ele fala na frente, ele diz na frente, aí ele vai acabar a munição dele. Vocês já ouviram falar na expressão pulo do gato? O líder que vai logo falando e ele vai logo tentando resolver o problema, não escuta. Aí depois que os outros querem falar, ele vai ver que ele falou antes da hora. Aí a munição está perdida. Aí ele perde aquilo que chama de pulo do gato. Pulo do gato é um termo de uma fábula, né? Que o gato ensinou a onça o que ela deveria fazer para ela ter toda a agilidade do gato. Aí a onça aprendeu e a onça pensou o seguinte. Claro que a onça não vai pensar, mas isso é na fábula. A onça pensou, agora eu já sei tudo, agora eu vou pegar o gato. O gato é pequeno, o gato é besta, me ensinou tudo. Então agora eu vou pegar o gato. Quando ela pulou para o gato deu um salto, uma cambalhota para trás e deu outra. Aí a onça ficou bobeando, não sabia o que fazer. Aí a onça disse, você não me ensinou tudo? Ensinei. Isso aí tudo me ensinou. Não. Isso aqui é o pulo do gato. Isso aqui é um segredo que cada um tem. Então, o líder, ele tem o seu segredo. O segredo dele há um mistério do líder com Deus. Muitas vezes um problema insolúvel, você não vê por onde está a saída, você escuta. E naquela hora que está escutando, o Espírito de Deus vem, trabalha e te mostra uma solução. Pois bem, a parte de característica do bom líder, respeitador, leal, empático. Existem palavras que não devem faltar na agenda de um líder, todo líder. Consideração. Um líder que não aprendeu ainda a considerar os outros, até citei logo no começo, um líder tem que escrever na sua agenda, eu tenho que aprender a ter consideração, prestígio, um prestígio honesto, a quem se deva prestigiar. Prestigiar, pastor? Prestigiar. Elogio sincero,
principalmente de público. Elogiar alguém, muito obrigado, seu trabalho foi maravilhoso. Dando 2, 3, é bom. Agora, já pensou? O liderado, quando ouve do seu líder um elogio de público, parabéns pelo trabalho feito. A organização foi maravilhosa. O zelador fez um trabalho lindo. Aqui a secretaria fez um trabalho bom. Isso é um dever nosso. Não foi bem feito? Então, faça um elogio sincero. Reconhecer o trabalho ou a qualidade do trabalhador da obra jamais irá inferiorizar o líder. Custa agradecer. Terminou o movimento, dizer muito obrigado. Pessoalmente, ou dizer de público. Interessante que, às vezes, nos trabalhos gerais, de forma geral, a gente agradece o político que fez a doação, agradece o comércio que doou a comida, agradece a polícia militar, agradece um bocado de gente. Aí os irmãos que deram uma murrada danada para sair a festa. A gente faz assim. Fecha os olhos, fecha a boca. Para eles, pode. Então, o líder, esse ser respeitador, não é só ser cauteloso, cuidadoso, não agredir, não ofender. Não é só isso, não. A gente pode ser respeitador também, reconhecendo a qualidade das pessoas, reconhecendo o bom feito delas e deixando as pessoas saberem que a gente reconheceu. Depois o pastor fica elogiando esse irmão, líder de mocidade, fica elogiando essa pessoa pelo trabalho. Claro, não trabalhou. Por que vai elogiar quem não trabalhou? Tem que elogiar quem trabalhou mesmo. O líder precisa aprender a desenvolver classe, no sentido de lidar com todas as pessoas e principalmente com os liderados. O que é classe? Classe é uma expressão pouco usada hoje. Classe não é exatamente o que as pessoas pensam. Se vestir bem, ou se veste bem, tem classe. Não, classe não é isso, não. Classe é um comportamento que a pessoa tem em que a pessoa consegue ser bem vista em qualquer lugar. Por que ela consegue ser bem vista em qualquer lugar? Tem uma expressão muito popular que chama jogo de cintura. O que é isso? A pessoa sabe se colocar, se adaptar no lugar. A pessoa sabe ir por uma discussão sem discutir. A pessoa vai para uma briga sem brigar. Mas como é que isso acontece, pastor? A pessoa que tem classe. A pessoa que tem classe, ela consegue estar numa discussão sem estar discutindo. Dizendo palavras que podem até nem ser agradáveis, mas que também não são ofensivas. A pessoa consegue ser vista, alguém pode olhar e dizer, esse aí não tem chance. Mas a pessoa vai falando, vai comentando, vai dizendo, vai se comportando e vai manifestando o seu comportamento. Aí a pessoa diz assim, essa pessoa tem classe. Então, a classe é o comportamento que a pessoa demonstra diante das situações. É o seu, como se tem ainda há pouco, é o pulo do gato. A pessoa vai desenvolvendo, a pessoa vai aprendendo, a pessoa vai lidando e a pessoa vai tendo essa experiência para saber lidar com as situações. E a pessoa passa a ter classe. Né? Então, existe classe para sentar, existe classe para a pessoa se comportar na hora da refeição, tem a classe para a pessoa se comportar no culto. Você já viu pessoas no culto, líderes no culto, que ele não sabe o que faz, não sabe se senta, se levanta, se vai para a porta, vai para a janela e pega o celular e bate foto de todo mundo, daqui a pouco está filmando todo mundo, e bebe água, e grita, chama a atenção do povo. Você não tem um comportamento que nós chamamos de classe. Já tem outras pessoas que eles não são grandes pregadores, eles não são grandes oradores, grandes professores da Bíblia, eles não são grandes visitadores, não têm dons extraordinários, dons de curar, dom de maravilha. Mas todo mundo quer aquela pessoa. Por quê? Porque ela tem classe. Entendeu? A classe, a pessoa pode ser tranquilo, modesto, pacato, ou a pessoa pode ser alvoroçado, falante. Pode ser falante, mas ter classe.
Então, a pessoa se dá bem em qualquer lugar e se dá bem em qualquer pessoa. Só se o outro não quiser mesmo. Então, é assim que o líder deve procurar ser. E deve procurar ter essa classe que não somente agrada o liderado, mas agrada as pessoas que estão fora da igreja. E tem uma coisa, o líder precisa, além da classe, de saber lidar com as situações, de se comportar em situações, inclusive no tempo, o líder precisa ter empatia. O que é empatia? Empatia é sentir, viver, é sentir como se pudesse estar sentindo a mesma dor que o outro sente, sentindo a mesma angústia que o outro sente. Isso é empatia. E nela entra também, na empatia entra o socorro. Então, se eu tenho empatia, eu sou um líder, eu tenho que procurar socorrer. Se eu não puder, mas eu tenho que pelo menos pensar, eu tenho que tentar socorrer, ajudar. E ver o apoio ao liderado em suas dificuldades. Agora, quando você soma equilíbrio, mais empatia. Agora você imagina um líder equilibrado, que tem empatia, que tem a classe. Você vai querer perder um líder assim? Ele pode ser muito novo, pode ser muito idoso, pode ter 25 anos, pode ter 70 anos, pode ter 80 anos, ou mais. As pessoas vão querer. Por que vão querer? Porque agrada, no sentido de comportamento, qualquer tipo de ambiente. Então, tem aquela coisa de viver brigando com todo mundo. Não, porque todo mundo aqui é contra mim. Então, se é para brigar, vamos embora brigar. Não pode ser assim. Eu estou falando característica de um bom líder. O equilíbrio mais a empatia podem tornar alguém em uma pessoa, além da classe, e por mais difícil que possa parecer ao nosso entendimento, uma pessoa muito querida. Assim sendo, um líder, qualquer um, de qualquer grupo, de qualquer departamento, até um professor de uma classe infantil pequena. Você não escuta aquelas crianças que dizem: ah, eu lembro da titia fulano de tal, do titio fulano de tal. Às vezes, tá rapaz, tá moça. Eu conheço pessoas que tomam a bênção do professor do tempo de criança. Por que fazem isso? Porque se lembram. Assim sendo, um líder pode tornar-se inesquecível. Então, esse é o propósito que Deus pode ter com você, que está me ouvindo ou me assistindo. O líder pode se tornar inesquecível. Então, ele soma servidão, ser servo, ter equilíbrio, ter humildade, ser respeitador. E vem outra coisa, ele ser alguém que provoca estímulo nas pessoas. Mas antes quero dizer o seguinte: o verdadeiro líder fará de tudo para não perder nenhum dos seus liderados. Por isso mesmo, Cristo apresenta que de suas mãos nenhuma ovelha sairá. Ele não vai perder para ninguém, não. Então, aquele negócio do líder alguém chegar a dizer: está sabendo? Fulano de tal está chateado com o senhor, com você. Eu vou dizer assim, né? Então, se quiser ir embora, que vá! O bom líder não vai fazer isso. O bom líder vai se preocupar e possivelmente até chorar, orar, para que aquela pessoa mude o coração. E que o caráter cristão seja trabalhado na vida dela. E passe a entender o propósito de Deus, o querer de Deus para a vida, do trabalho que se faz. Agora, característica do bom líder, a letra E, estimulador. Para poder estimular, o líder precisará de um tripé. Primeiro, uma causa definida. Todo líder, ele precisa ter uma causa para o qual ele vai conduzir os liderados para a causa. Então, uma causa definida que gera propósito. Então, tem a causa? Tem. Qual é a nossa causa? O evangelho, a evangelização dos povos, missões, no sentido local, a organização, a evangelização local,
o trabalho que tem que ser feito, o atendimento que tem que ser feito. Nós temos uma causa, a obra de Deus. Agora, segunda coisa do tripé, o líder tem que abraçar esta causa. Então, como líder vai abraçar a causa, ele precisa dar crédito a essa causa. Qual é o crédito que o líder dá? Então, vou abraçar a causa. Sim, vou ser um pastor, vou ser um presbítero, vou ser um missionário, eu vou ser um coordenador de departamento, eu vou ser um coordenador de seminário, eu vou ser um coordenador de escola dominical, eu vou ser um líder de evangelização. Eu abracei a causa. Mas qual é o crédito que eu dou à causa? O que é que eu realmente espero dela? Que finalidade eu tenho e eu vou levar o grupo a ter com esta causa? Para que serve a causa? Aí vem o terceiro tripé. Eu tenho que ter a causa, eu tenho que abraçar a causa, que é o incentivo. Então, o estimulador, ele tem que ter a causa, abraçar a causa, ele tem que servir como estímulo. Como é que ele vai servir como estímulo? Através do seu perfil. O perfil, ao abraçar a causa, então as pessoas olham, eles não vão usar essa expressão. O líder abraçou a causa. Não vão dizer isso. Mas eles vão ver que você tem um interesse em ver determinadas coisas acontecerem. Dentro da meta, do objetivo, do alvo, do propósito, da prioridade, que no nosso caso aqui é evangelização e missões. Então, diz, olha, as pessoas veem. Elas podem até não dizer, mas elas veem. E você fala também. E quando isso acontece, nós estamos convocando, conscientizando, não somente a abraçar a causa, mas seguir os mesmos passos para chegarem ao mesmo objetivo que nós queremos chegar. Então, nós vamos nos tornar um grupo que caminha para um lugar só, para um objetivo só. Mas, para isso, eu tenho que ter uma causa, eu tenho que abraçar uma causa. Eu não posso só ser um pastor, membro de uma convenção. Não, sou um pastor, me respeito que eu sou um pastor. Não, não é só isso, não. Eu tenho que ter uma causa para defender, para eu abraçar, para eu lutar por ela. E esta causa vai nortear a minha vida. E ela também deverá ser a causa que vai nortear a vida dos liderados. Eu, pelo menos, eu sempre defendi a questão da evangelização como prioridade e missões. Missões é evangelização à distância. E eu sempre priorizei isso. Sempre procurei, no meu tempo de ministério, no mesmo tempo que eu não era nem obreiro ainda, falar sobre isso. E nós temos que priorizar isso. Sim, sempre falei. Outros priorizam outras coisas, mas eu creio, eu acredito, e eu abraço a causa. Então, o que é que eu quero? Que os liderados, que eu seja pastor, líder, abrace esta causa também. Então, tem que abraçar a causa, tem que falar dela, para que as pessoas vão entender. Então, nós vamos partir para um objetivo. É assim que tem que ser. A letra F, característica do bom líder, tem organizado. Claro que um líder também desorganizado, só a graça de Deus. Né? Organizado. Os líderes precisam saber o que querem. Você já imaginou um líder que não sabe o que quer? Com o seu grupo? Aí, se você não sabe o que você quer, você vai dizer... Parece aquela reunião de escola dominical que ou o coordenador ou o professor fica sem assunto e diz: nós vamos mudar hoje. Em vez de dar aula, vamos ver o que, é que os irmãos acham. Aí o professor tem que saber o assunto. Aí o professor diz: o que é que você acha desse assunto? Eu acho isso. O que é que você acha? E aí mata o tempo, ninguém achou nada, não entendeu nada e saiu todo mundo do jeito que chegou. Só que o líder, ele tem que saber o que quer. Você quer ser um missionário amanhã? A tendência do missionário é ser considerado lá na obra missionária pastor, ou até ser ordenado pastor. Você quer ser um evangelista amanhã, que possa liderar também grupos? Tem que saber o que você quer.
quer ser um coordenador de escola dominical, quer ser um líder de mocidade, quer ser um líder de adolescente, quer ser um líder de senhoras, quer ser um pastor de campo, um pastor de igreja, um pastor de denominação, você tem que saber o que você quer. Você tem que procurar começar a trabalhar metas em sua mente, abraçar a causa, começar a falar desta causa, ela vai nortear a sua vida. Se o líder sozinho, escuta, isso aqui é importante, muito importante, se o líder sozinho não consegue definir a linha de atuação dos liderados, ele tem um entendimento, mas ele não consegue definir sozinho. Ou seja, em outras palavras, ele precisa de ajuda. Alguém que possa orientar de forma técnica, não consegue definir sozinho a sua linha de atuação ou as ferramentas que serão usadas, então se aproximará, ou então se aproxime de outros para pôr em planilha o que pensa, inclusive podendo gerar projeto. Eu já falei muito em igreja o seguinte, eu vou pegar aqui um copo, vamos pegar aqui um controle, eu tenho esse controle bem aqui, tá? O controle do ar-condicionado. Aí eu penso o seguinte, irmãos, eu estou com um projeto. Qual é o meu projeto? O projeto é pegar esse controle que estava aqui e colocar para cá. Mudar controle de lugar não é projeto. Eu estou com um projeto de pegar o púlpito que fica no meio e colocar no canto. Isso não é projeto. Isso aí é uma ideia, uma ação simples de ser realizada. E outras coisas. Eu estou com um projeto de colocar um vaso nesse canto e um vaso naquele canto. Eu estou falando de coisas que realmente podem se tornar um projeto escrito, organizado. E, inclusive vai haver a aula sobre organização, como preparar projetos, o planejamento, a organização de projetos. E eu sei que você vai crescer. Então, coisas que vêm na nossa mente, nem tudo a gente vai dominar sozinho. Coisas que vêm na mente do líder, o líder tem que dizer, tem um trabalho para ser feito, eu tenho pensamento esse e esse. Se tiver humildade, eu gostaria que isso aqui fosse uma planilha. Eu não sei montar. Aí vai aparecer um irmão, uma irmã, um obreiro, qualquer pessoa, e vai dizer, eu vou lhe ajudar. Como é que o senhor gostaria? Eu gostaria assim. Aí você vai ter uma ferramenta, que você não sabe produzir essa ferramenta. Então, o líder tem que ser organizado. E quando ele não sabe essa organização, ele não tem como, até porque ninguém vai entender tudo, aí ele tem alguém para organizar. E muitas vezes alguém que é muito bom numa coisa é deficiente na outra. E naquilo que é deficiente, procure quem ajudar. Projeto. Não é todo mundo que sabe montar projeto. Pode até estudar, mas não é todo mundo que sabe montar um projeto. Então, se não sabe montar um projeto, aí veja alguém que sabe. Eu gostaria de assim, gostaria assim, gostaria assim. Gostaria que isso estivesse no projeto. E alguém vai dizer, precisa isso, precisa isso, precisa isso. E aí junta as ideias para formar o projeto. E o líder apresentar o projeto. Projeto que eu digo é algo preparado, escrito, organizado. Não é? E volto a dizer, eu estou com um projeto de soltar foguete. Claro que soltar foguete não é projeto. Soltar foguete é uma ideia, um pensamento. Pode ser um desejo que alguém pode cumprir. Então, o líder precisa se aproximar de pessoas que tenham outras capacidades. Uma coisa muito ruim com liderança é que as pessoas dizem assim, eu vou colocar quem é dos meus. E, às vezes, a pessoa não coloca alguém que precisa, porque pensa que tem que estar do lado, assim, pertinho, só quem já está assim no topo do conceito. Mas alguém novato, uma pessoa novata, mas essa pessoa que vai colocar do lado, sim, porque precisa de pessoas que tenham
competências amplas, diversas, para o trabalho que você tem que fazer. Agora, se você tem um trabalho, se você abraça uma causa que, na tua visão, é pequena, aí você vai colocar só as pessoas que vão te agradar. Você vai colher um pensamento. Aí, na hora que precisar, eu preciso de tal coisa. A pessoa vai dizer, eu vou procurar quem é que sabe. Eu vou procurar quem é que dá conta. E isso não funciona. O reino de Deus tem que ser dinâmico. O reino de Deus é dinâmico. A evangelização, ela tem que ser dinâmica. Ela não pode deixar de crescer ou perder à custa simplesmente do nosso querer. Então, se você tem a visão, vieram ideias, vieram pensamentos, organize os pensamentos. Pegue um bloco de papel e anote. Eu vou contar uma coisa interessante. Eu conheço um presbítero em Santarém, chamado Almerindo. Um dia, o vice-presidente da igreja lá, e também um dia o Almerindo também soltou para mim, ele ficou admirado, porque ele me via escrevendo. Ele desejou saber o que é que eu tanto escrevia, né? Aí um dia ele sentou na minha frente e disse assim, pastor, quero lhe dizer uma coisa. A sua cabeça, ela se mexe assim, parece que tem um negócio aí dentro. Bom, não, porque todo o tempo o senhor está anotando, tem ideia e tudo. Sim. Aí disse, isso aí é maravilhoso. É, maravilhoso. Agora, só que eu não posso pegar aquilo que eu recebo e querer entender aquilo tudo sozinho. Eu tenho que ter companheiros. Eu tenho que ter as pessoas que são os liderados, outros pastores, presbíteros, jovens, adolescentes, pessoas que querem fazer o trabalho, que vão me ajudar a organizar o pensamento, que vão me ajudar a trazer uma proposta de trabalho, a gerar um projeto. É assim que funciona a liderança. Não é diferente. Quem quiser trabalhar diferente, claro, pode trabalhar. Só que não vai ter os mesmos êxitos. Quero mudar agora e falar sobre a letra G. A letra G fala sobre íntegro e honesto. Integridade e honestidade. O líder precisa ser completo para Deus. O que é completo para Deus? Desde o particular, do individual até o coletivo. É a questão do homem total. Lembra lá de Marcos 12, 30? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Então, quando o Espírito Santo alcança esse todo do homem, alcançou o homem total, ele está alcançando o homem em sua integralidade. Aí você vai ter o homem de forma integral para Deus. Aí o homem poderá ser íntegro. Você lembra que eu falei que as pessoas podem ter deslizes? Por que tem deslizes? Porque a pessoa não está perfeita ainda. A pessoa pode dizer palavra, cometer atos, que de repente cai em si, se arrependa e diga, meu Deus, eu abandonei o homem total e o velho homem quis voltar ou voltou, eu me arrependo. Mas Marcos 12:30 apresenta o homem total, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, ser íntegro é ser total, completo para Deus. Claro, se eu estou dizendo completo, total para Deus, eu estou dizendo que a pessoa vai procurar, de todas as formas, agradar a Deus. Não é só o servir, o fazer. Vai procurar agradar a Deus sendo íntegro em relação à sua vida espiritual. Isso aí, inevitavelmente, fará com que o homem seja afligido por vezes, por toda sorte de ataques ao ser total. Claro que o homem total vai ser atacado. Você acha que o diabo vai ver o homem total sendo trabalhado pelo Espírito Santo e os demônios ou o diabo vai ficar de braços cruzados? Claro que não. Ele vai atacar o líder. Não é só aquele irmão que alguém diz, esse irmão simples. Mas o líder também tem que ser simples, saiba disso. Esse irmão simples. Alguns chamam irmãozinho. Esse irmãozinho simples. Mas o líder também tem que ser simples. E também tem que reconhecer
que ele também pode ser atacado, também ele é atacado. E o livramento dele é o Espírito Santo, para que nesse ataque não venha a ser ferido ou até cambalear a ponto de morrer espiritualmente. Honestidade, dentro da ética social estabelecida. Dignidade, que vai desde a honestidade social, a honestidade pessoal, a honestidade para Deus, com Deus, e a honestidade das pessoas do seu convívio. E, por fim, do grupo que lidera e também de todos que o conhecem. Nós chegamos agora na letra H. Flexibilidade, ele é flexível. Ser flexível torna o líder adaptável. As pessoas, adaptável às pessoas, sim. Porque o líder tem que se adaptar. A mudança de lugar, a mudança de ambiente, você encontra pessoas diferentes, ambientes diferentes. Então, ele tem que ser adaptável às pessoas e ao ambiente. Sem, contudo, ter sua liderança deformada ou influenciada pelos outros. O líder tem que ser adaptável, mas ele não pode deixar o ambiente de dominar ou as pessoas de dominarem. Não, o líder é líder. Ele sabe que ele é o líder. Ele não precisa estar dirigindo o culto para ser o líder. Ele não precisa ter que ser, por exemplo, a quem pode, ser o pregador para ser o líder. Ele não precisa ser, já citei, ser o que vai ler a Bíblia para poder ser o líder. Não. Se é o líder, então ele já tem que ter a noção de que ele tem comando de situações. Essa flexibilidade, muitas vezes, faz com que você chegue num local, num determinado local, que você diga, hoje eu dirijo o culto. Como líder. Porque você sabe que precisa. Você percebeu que precisa. Porque você percebe. O líder consegue ter uma visão, que as pessoas chamam de 360 graus. Claro que isso aí é uma alusão à compreensão que o líder tem, mas também não é assim. O líder tem uma visão e ele consegue perceber distorções do ambiente. Olhares, inclusive de censura. A forma das pessoas falarem, ele percebe. Então, o líder pode dizer, deixa que eu dirijo o culto hoje. Às vezes, o líder precisa fazer isso. Deixa que hoje eu dou a palavra. Deixa que hoje eu vou ensinar. Hoje eu vou presidir a reunião. Que não, obrigado, só porque o líder presidir toda a reunião. Claro que não. Pois bem, essa flexibilidade faz com que o líder aprenda a hora de avançar e a hora de recuar. Recuar, pastor? Sim, tem hora que o líder tem que recuar. Inclusive de decisões. Né? Porque eu tomei a decisão, está tomada. Pode chover canivete que eu não volto atrás. Quantos já se acabaram por causa disso? Quantos já perderam igrejas, denominações, deixaram de ser missionário, de pastorear, de liderar por causa disso. Não tem que ele faça recuar. Quando eu tomo uma decisão, só se Deus vir descer e mandar. O líder flexível, ele aprende a hora de recuar e também a hora de avançar. E ainda que isso cobre mudança de pensamento ou orientação anterior. É duro, claro. Você acha bonito para o líder dizer, irmãos, eu me equivoquei. Nós vamos mudar a ideia, vamos mudar o pensamento. Nós vamos mudar a nossa linha de atuação. Para concluir, ainda que eu não vou concluir a apostila toda, vai faltar... Mas vai ter a aula sobre, com o professor Gadelha, como montar projeto, desenvolvimento dos princípios, que eu até gostaria de dar, mas aí vai ter como montar projeto, também entra essa parte aqui. E nos vai faltar bem pouquinho a coisa. E a última coisa aqui é amoroso. Amoroso é a letra I. Piedoso, cuidadoso,
mesmo quando precisa ser duro. Tem hora que o líder tem que ser machão, mesmo que o líder seja uma mulher, tem hora que você tem que chegar e dizer assim: irmãos, quem está com a palavra sou eu. Mas tem que ser amoroso. Mesmo quando tem que ser duro com alguém, a recordar que os liderados também possuem sentimentos. Já pensou como é triste um liderado chegar em casa, chorar, chorar, chorar. Aí a esposa dizer: meu esposo, o que foi que houve? Não teve nada. Aí vai tomar banho, entra para tomar banho, fica chorando no chuveiro. Porque tem pessoas que são sensíveis, né? Aí a pessoa, pela autoridade que diz que tem, aí esquece que o preceito fundamental, o dom mais importante, o mais glorioso que a igreja recebe, é o dom do amor. Então eu fico com essa palavra. Eu não cheguei a entrar em alguns pontos, como da última página da apostila, onde eu ia tocar sobre a questão de vida, da vida pessoal, inclusive a pessoa que vai caminhando para determinados pontos da vida, que muitas vezes não tem mais retorno, que inclusive a apostila chega até a citar, que é a questão do desvio, no sentido de adultério, desvio financeiro, ignorância a ponto de agredir pessoas. Eu ia dar um toque mais na frente sobre isso, mas nós já estamos de 8 para as 9, e tem que dar um tempo antes que entre o próximo comentador. Eu quero aqui enviar minha saudação, meu abraço, como servo de Deus, como amigo, a todos vocês. Agradecer ao pastor Nicodemos Sampaio, que me deu esta honra, este privilégio de poder trazer essa palavra. Claro que o assunto não é esgotado, mesmo que eu ainda fosse falar até 10 da noite, o assunto não tem como esgotar. E eu desejar que todos vocês que estão na aula, na ferramenta para líderes, vocês cresçam, sejam grandes líderes. Deus pode dar nome de líder, como líder, Deus pode dar renome a vocês e fazer vocês serem os participantes, os fomentadores, os realizadores do grande avivamento mundial que já está se processando. Amém, pastor. Uma honra tê-lo conosco, um prazer imenso tê-lo conosco. Prazer mesmo. Eu acho que tem uma pergunta ou duas aqui. Queremos fazer pelo menos uma pergunta. Vou pedir aqui para que o Fernando me ajude a identificar a pergunta. E eu quero fazer para o senhor. Enquanto a gente identifica essa pergunta, eu queria que o senhor, em rápidas palavras, porque o nosso tempo já está quase chegando ao final, e como se trata de uma escola de liderança, e o senhor foi muito, muito bem com o seu tempo, a gente também tem que gerenciar o tempo, né? Como Sim. Foi falado ontem pela nossa professora Ilse Moraes. Foi excelente a aula dela também. E a sua aula foi, assim, confrontadora, pastor. Eu queria que o senhor dissesse em rápidas palavras para nós, tendo em vista que nós temos muita gente talentosa em nosso meio, seja no meio evangélico, seja no meio profissional, porque aqui o senhor está falando para pastores, está falando para obreiros, jovens, líderes, e também para empresários e para pessoas que estão na faculdade, na universidade, e para pessoas também que estão no mercado de trabalho, que estão aqui conosco. Eu certo. Queria que o senhor falasse para nós qual a diferença entre talento e caráter, já que a aula se trata de perfil do líder, né? O caráter, ele é formado. O caráter é trabalhado, ele é adquirido. À medida que a nossa vida caminha somente desde o tempo da infância, o caráter vai sendo formado. Já o talento, não. O talento, ele é algo nato. Cada pessoa já tem o talento, ele já está pronto. Pois não. Aquilo que nós chamamos é nato da pessoa. Isso. E o talento, ele pode ser natural, uma aptidão natural para determinado tipo de situação,
ou o talento pode ser implementado por uma ação do Espírito de Deus que venha aumentar a ação dessa competência, que é o que nós chamamos de talento espiritual. Então, o talento, portanto, ele já vem, usar a expressão mais grosseira, né? Ele já vem pronto, está pronto para nós. A pessoa nasce com aquela aptidão, né? Nasce com aquele dom para tocar, para cantar. E eu estou fazendo essa pergunta, pastor, porque quando se trata de escolher o líder para determinada ação, a gente confunde muito, né? Exato. Essa pessoa é a pessoa. Por quê? Porque ela canta muito bem. Mas por quê? Porque ela também prega, é excelente. Mas fazer coisas, nesse sentido, fazer coisas necessariamente não quer dizer que a pessoa seja tão bom de caráter quanto é tão bom de fazer coisas. A pessoa pode ser um grande empresário, um grande professor, um grande médico, um grande advogado, um monte de coisa, por saber fazer. Inclusive, ter aptidões próprias da sua vida, no sentido natural, como o talento, mas ter um péssimo caráter. Né? E isso pode acontecer no âmbito eclesiástico, né? Por saber fazer coisas. Inclusive, muitas pessoas acabam depois manifestando que sabiam fazer coisas porque já possuíam uma aptidão natural para aquilo. A maioria dos vocacionados, e eu não posso dizer todos porque eu posso até me equivocar, mas a maioria dos vocacionados, a maioria dos que são chamados para Deus, por Deus, para uma tarefa de liderança, eles recebem uma aptidão espiritual, que é diferente daquela aptidão natural. A aptidão natural, ela vai complementar a aptidão espiritual. Mas a liderança espiritual, sempre ela estará acima e à frente de qualquer aptidão natural que o ser humano tenha. Por quê? Porque o caráter casado com a aptidão espiritual, ou com o talento que é implementado pelo Espírito Santo, no que já havia no ser humano, permitirá o homem liderar coisas para Deus. Inclusive, liderar a própria obra de Deus. Fazer coisas. Isso. Muito bem. Meu pastor, nós temos outra pergunta aqui, que é a última, para nós agradecermos a sua pessoa. É a pergunta da Raquel Costa. Levando em consideração sua prática constante de liderar e sua experiência, em sua opinião, qual é o principal desafio da igreja atualmente no que diz respeito à liderança? Ela está fazendo essa pergunta para o senhor. Isso para mim é muito fácil responder. Mas eu vou responder com a compreensão que eu tenho como pastor. O maior desafio que se tem hoje é conseguir fazer os liderados, e isso não é só no local, isso aí é de modo geral, vou falar em termos de Estado do Pará, de Brasil, de país, é conseguir fazer com que os liderados, no sentido de igreja, que os liderados, no sentido de igreja, eles recoloquem a sua visão, ou eles recebam de volta, eles recuperem a visão de que a prioridade do reino de Deus é a evangelização das pessoas. É levar as boas novas às pessoas. E que essa condução de boas novas para a pessoa, levada por pessoas que abraçaram esta causa, permitirá uma mudança social, não só uma mudança de uma vida, de 2 vidas, de 3 vidas, de uma família, mas permitirá uma mudança social. E a essa mudança social é o que nós chamamos costumeiramente nas igrejas de avivamento. Essa é a maior dificuldade de hoje. Construir templo não é a maior dificuldade, fazer festa não é a maior dificuldade, comprar coisas não é a maior dificuldade, fazer a igreja ser forte no sentido denominacional não é a maior dificuldade. A maior dificuldade é conseguir ver o povo de Deus, conseguir ver lugares sendo mudados no sentido espiritual e social através das boas novas. Esse é o meu ponto de vista
e a minha interpretação como pastor do grande desafio que existem hoje para os líderes do povo de Deus. Amém. Pastor Jaime, meu muito obrigado ao Senhor, a sua disponibilidade de juntos podermos aguçar o coração de algumas pessoas que aqui estão conosco, porque é do desejo do coração de Deus que homens como o Senhor, que já vêm de uma experiência com a igreja, com o trabalho com obreiros, com líderes, continuem formando novos líderes. E eu penso que a ideia do Instituto IMAG, junto às igrejas, através de uma escola como esta, de ferramentas para líderes, é exatamente esta: fomentar no coração dos nossos líderes, dos nossos jovens, o desejo de liderar pelos princípios eternos de Deus, seja na empresa, seja na faculdade, seja na escola e seja aonde quer que ele esteja alocado. Então, que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Eu desejo vitória crescente e que Deus levante um grande exército através de todos os alunos da FEFPAL e que possam cada vez mais expor a grandeza da glória do Espírito Santo que está na vida de todos. Deus abençoe a todos.